Ainda a respeito desse assunto, gente, do poder, né, das facções criminosas, a atuação em todo o território nacional, o professor e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência, o LEVE, o professor Arthur Pires, analisou esse cenário, né, de atuação dessas grandes facções aqui no nosso estado do Ceará, no Brasil de um modo geral, né, especialmente nos grandes centros urbanos, e criticou as alternativas encontradas pelo Estado para combater essas organizações criminosas. Ele enviou esse comentário e a gente acompanha a partir de agora. A gente precisa, assim, partir de um ponto que é bem pessimista, mas é realista. No momento, nós perdemos essa batalha. Nós, sociedade civil e Estado, perdemos a batalha para a criminalidade violenta nos grandes e médios centros urbanos. E para que consigamos recuperar simbolicamente a adesão de crianças e adolescentes por outras opções que não as opções encantadoras e persuasivas das facções, nós precisamos trabalhar a segurança pública como diretamente vinculada às áreas sociais, educação, saúde, cultura, lazer, esporte, moradia. E aí, no médio e longo prazo, poderíamos prospectar mudanças nesse quadro, nesse cenário. E para isso, precisamos de políticas públicas que deem oportunidades para que essas crianças e adolescentes vislumbrem esse outro futuro. Nas últimas décadas, no Brasil inteiro, não só no Ceará, as políticas públicas de segurança têm sido voltadas a 4 eixos, né? Contratação de mais policiais, compra de viaturas, compra de armamentos e tecnologias diversas e levantamento de prédios, sejam estes prédios delegacias, centros integrados de segurança, etc. Esses 4 eixos se mostram, nas décadas que temos de experimentos, ineficientes, insuficientes para lidar com essa dinâmica altamente adaptativa e móvel das facções. Da gente imaginar que as facções elas conseguem se adaptar muito bem a vários modelos de opressão, de ostensividade contra elas. É preciso mudar a maneira que o Estado atua, né? Porque nos parece, nós que estudamos isso, que o Estado está sempre 2, 3 passos atrás das ações desses grupos. Então, o Estado está sempre correndo atrás de reparar as ações desses grupos. Ele não tem conseguido se antecipar a estas ações, que seria o cenário ideal. Tá então a fala do professor Arthur Pires, do Laboratório de Estudos da Violência, pesquisador, trazendo essa análise aqui no Verde Notícias. E agora eu chamo para participar aqui da nossa conversa também o professor e sociólogo Emanuel Freitas, que está conosco mais uma vez. Emanuel, bem-vindo de volta. É aquela, né, como o Arthur Pires mencionava, não basta apenas o Estado demonstrar o poderio, né, bélico através de mão de obra, através de qualificação dos policiais, aumentando o contingente, os armamentos. Se o problema ele não é combatido lá na raiz, né? Nós temos uma questão estrutural, infelizmente, e o crime muitas vezes acaba sendo mais atrativo, né? Principalmente para os jovens. Essa é uma forma salutar e talvez a forma mais esperada para o combate à violência, mas essa compreensão do fenômeno da desigualdade como produtor da violência não pode deixar de lado a compreensão também que se exige do Estado uma ação efetiva do combate ao crime que cada vez mais tem se organizado. Talvez um dos grandes problemas do Estado brasileiro tenha sido exatamente esse.
se observou muito a violência pelo fenômeno estrutural, mas se descuidou de compreendê-la ali nas suas manifestações cotidianas, que são exatamente as manifestações que engendram e que dão poder a esses grupos organizados que cada vez mais se espalham pelas cidades. E aí o crime foi, então, ampliando o seu raio de atuação e o Estado passou a atuar de forma muito localizada contra aquilo que eram as empreitadas dele. Então, eu acho que a ação de hoje nos mostra, ela é terrível sob todos os aspectos, né? Ela põe uma cidade que é um cartão postal mundial, como no noticiário da segurança pública, da violência pública, com cenas muito horrorizantes, mas ela nos mostra o quanto o combate à criminalidade organizada tem sido muito falha por parte do Estado brasileiro, seja os governadores, como o ministro Lewandowski disse aí nessa reportagem que vocês exibiram, mas também hoje a questão da segurança pública, que é uma preocupação nacional dos brasileiros, também mostra o quanto a União não soube dar as mãos adequadamente aos governos estaduais para combater efetivamente essa violência que cada vez mais se espalha pelas cidades. Eu estava lembrando hoje, em 1651 foi publicada uma das obras mais importantes do pensamento político ocidental, que é o Leviatã. E nela, o Thomas Hobbes, que é o seu autor, nos põe como uma definição da principal missão do Estado, a salvaguarda dos seus cidadãos. O Estado existe primordialmente para garantir a segurança, o que significa dizer a segurança da própria vida, mas também as condições para gozar daquilo que torna a vida feliz. Isso seria a obrigação primordial do Estado. Quando o Estado perde, então, a capacidade de oferecer essa segurança aos seus súditos, é como se o Estado tivesse perdido a sua razão de existir. Isso a gente está falando de uma obra do século XVII. Chegados ao século XXI, a gente pode observar que, em muita medida, o Estado não cumpre nem de longe essa função de garantir para a gente a segurança. Então, essas cenas de horrores de guerra que a gente viu hoje no Rio de Janeiro, e que, se a gente lembrar, há 15 anos atrás, eram mais ou menos as mesmas imagens que a gente via quando da ocupação do Morro do Alemão. Elas vão se repetindo e elas causam até um certo medo, mesmo em nós aqui que estamos em Fortaleza, porque também a ação desses grupos criminosos tem se espalhado aqui também na nossa capital, né? Então, assim, nos mostra os problemas que os vários estados passam e, de um modo geral, o Estado brasileiro. Mas, ao fim e ao cabo, demonstrando a incapacidade do Estado de tratar efetivamente e com pulso forte da segurança pública, na verdade, somos nós, como sociedade, que acabamos sendo os grandes prejudicados, como está sendo aí a sociedade carioca. Professor Emanuel Freitas conversando conosco aqui no Verdinha Notícias. Eu peço que o senhor aguarde um instante, tá? Para a gente chamar mais uma pessoa para participar aqui desse nosso bate-papo da noite de hoje, trazendo novas informações a respeito dessa mega operação no Rio de Janeiro, porque esse assunto tem repercussão política em Brasília. Nós vamos ao Palácio do Planalto, onde está a nossa correspondente, a Beatriz Matos. Vai trazer informações, gente, a apuração da Beatriz Matos sobre o pedido que foi feito aí pelo governo do Rio de Janeiro ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, aliás, ao Ministério da Defesa. Beatriz, nós tivemos mais cedo aqui a fala do ministro Lewandowski, né, da Segurança, negando que o governo federal tenha deixado de lado, né, qualquer situação, qualquer pedido, aí, atendimento a pedido do governo do Rio. O que você traz pra gente a respeito desse assunto, hein, minha amiga? Boa noite, seja bem-vinda aqui ao Verdinha Notícias. Beatriz Matos. Boa noite a você, Alan, e a todos que nos acompanham. Exatamente, nós tivemos, inclusive, acesso a um desses pareceres. O governador do Rio de Janeiro, inclusive, informou durante uma coletiva que foram feitos 3 pedidos de apoio às Forças Armadas, com esse apoio aí de veículos blindados para que entrem em áreas de risco do Rio de Janeiro, mas todos eles foram negados. Inclusive, uma das justificativas é que só seria dado esse apoio mediante um decreto presidencial de garantia da lei e da ordem, que é a chamada GLO, né? Só então
seria possível ter esse apoio das Forças Armadas, né? E que por isso não ocorreu. Inclusive hoje o Ministério da Defesa soltou uma nota, dando inclusive o mesmo parecer, tentando justificar aí a falta de todo esse apoio. Aqui no Congresso, o assunto ele segue repercutindo, todos voltando a atenção para esse caso gravíssimo. Tanto o presidente da Câmara e o presidente do Senado já prestaram aí a solidariedade a todas as vítimas, né? E também aos profissionais da segurança que foram vitimados durante essa operação e trazendo aí informações a respeito de projetos que estão sendo aprovados em combate ao crime organizado. Né? Aqui em Brasília, por enquanto, Alane, as últimas atualizações é sobre uma reunião que acabou de acontecer aqui no Planalto, agora há pouco, com o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro da Casa Civil, Rui Costa, né? Foi uma reunião bem rápida e agora a expectativa é que o governo anuncie o envio de uma comitiva no Rio de Janeiro para ter uma reunião emergencial com o governador do Rio de Janeiro, que é o Cláudio Castro. Alane, então aí esse documento, né, tratando desse pedido de apoio que o governo do Rio de Janeiro fez ao Ministério da Defesa e que, infelizmente, teve essa negativa aí de apoio. Alane, eu volto com vocês. Obrigado, Beatriz Matos, pelas informações direto de Brasília. Inclusive, o Gutierre Madeira, nosso diretor de imagens, vamos colocar a fala, né, do Hugo Mota, o comentário dele nas redes sociais, presidente da Câmara Federal, Câmara dos Deputados. Agora há pouco ele fez o post, né, o tweet aí nas redes sociais. Eu vou trazer aqui na íntegra para vocês o comentário. Ele disse, abre aspas, acompanho com atenção a operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro. Reafirmamos nosso compromisso com os projetos de segurança pública e de combate à violência, uma das maiores preocupações da população brasileira. Sob minha presidência, a Câmara aprovou quase 30 matérias na área, a exemplo do aumento de repressão contra organizações criminosas, criminalização do domínio de cidades e proteção dos agentes públicos envolvidos no combate ao crime organizado. Continuaremos focados em avançar nessas pautas. É a fala, então, do Hugo Mota, do Republicanos, o presidente da Câmara dos Deputados, trazendo um posicionamento aí do Congresso sobre essa situação. Mas, Emanuel, eu percebi durante as nossas apurações, né, os nossos acompanhamentos aí do assunto nas redes sociais, muitas críticas a esse comentário de Hugo Mota, dizendo que, por exemplo, a PEC da segurança pública está parada, né, e as pessoas questionando porque se o Congresso se mostra a favor desse tipo de pauta, porque ações como essa, né, que são de interesse do país, estão ali congeladas, entre aspas, até o momento. O que a gente pode repercutir aí dessa fala, né, analisar essa fala do presidente da Câmara dos Deputados? Sempre que tem uma ação de grande repercussão nacional, né, de que área seja, segurança, economia, educação, enfim, como se a gente lembrar mais recentemente aquela polêmica em torno lá da revelação de plataformas que atuavam com sexualização de crianças. Sempre que tem um grande fato de repercussão, então os poderes e os agentes políticos vão jogando responsabilidades uns contra os outros, uns para os outros, e também vão dizendo que o seu poder ou a sua instância de governança tem atuado para melhorar a vida da população brasileira no que diz respeito àquele aspecto. Hoje mesmo a gente já teve aí queda de braços entre o governador do Rio, o ministro da Justiça, né, o governo federal, agora a presidência da Câmara. Cada um vai tentando se esquivar, dizendo que, em relação à problemática em questão, aquilo que cabe a ele, né, ao agente em questão, ele está resolvendo. Então, não é diferente, uma vez que o Congresso Nacional tem feito nas últimas semanas prosperar um conjunto de agendas que ele, Congresso Nacional, julga ser de interesse da população. Semana passada mesmo a gente viu o regime de urgência para a aprovação de uma bancada cristã no Congresso. E os parlamentares, então, com o presidente da Câmara capitaneando isso, apresentando como se fosse de urgência urgentíssima para a nação a criação no Congresso Nacional de uma bancada desse tipo.
Do mesmo jeito agora, então, que vem esse grande fato para mostrar os horrores em que se está a sociedade do Rio de Janeiro, então o presidente da Câmara vem a público também para dizer que o Congresso Nacional, sob o seu comando, estaria trabalhando, enfim, e que os outros poderes é que estariam aí com uma certa letargia. Do mesmo jeito, o governador do Rio jogando certa responsabilidade para o governo federal, porque não tinha tido a ajuda, o governo exigia que tivesse a proclamação da GLO, o Rio de Janeiro não tinha, e aí, exatamente por isso, a ação teria sido muito trucidante para as forças policiais. E, de sua parte, o governo federal vai dizendo que não recebeu a devida solicitação, enfim. Então, você vê os poderes da República, né, jogando a responsabilidade entre si e, ao fim e ao cabo, nessa luta pelo protagonismo da ação ou para a ausência de responsabilidade, quem acaba sendo penalizado sempre é a população brasileira, né? Então, é mais um fato para a gente observar como os agentes políticos, então, se esquivam muito rapidamente, muito facilmente, jogando para os outros ou assumindo uma certa responsabilidade por ações que, por mais das vezes, são meramente decorativas para se insinuar trabalhando para o bem da população. Observe que mesmo o governador do Rio, nessa ação, não podia ser diferente, né, mas ele utiliza a ação para politizá-la e para se contrapor ao governo federal, dizendo que se há um combate ali da criminalidade no Rio, não estaria contando com o apoio do governo, já que o governo federal é inimigo ideologicamente do governador do estado, né? Então, a gente fica, enquanto sociedade, a gente fica no meio desses agentes que vão disputando protagonismo e responsabilidade também diante dos problemas que assolam cotidianamente a vida da população. Tá, então, a fala do professor Emanuel Freitas, sociólogo, aqui no Verde Notícias, a quem a gente agradece mais uma vez pelas contribuições. Uma ótima semana. Muito obrigado.